Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, por um dia abençoado. Passamos um susto ontem à noite, era uma 00:10 mais ou menos. Nós estávamos sentados na mesa de casa lá, eu, minha esposa, o Ezequiel e a Michele. De repente passou um vento e balançou o apartamento, aquele terremoto. Eu falei, Jesus amado, o que é isso? Aquele terremoto que assustou o coração, mas graças a Deus o Senhor nos guarda, né? O Senhor nos protege com as suas mãos. E eu quero compartilhar uma breve palavra com os irmãos que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10. Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Confesso que ontem à noite, a hora que nós estávamos sentados ali na mesa, antes de dar esse terremoto, eu estava procurando uma mensagem, eu pedi para o Senhor dar uma mensagem para que eu pudesse estar hoje trazendo para a igreja. E de repente bateu aquele vento, aquele terremoto que balançou tudo. O Espírito Santo falou no meu coração: isso é um simples terremoto. Imagina quando Jesus vir buscar a sua igreja. Esse é um simples terremoto e você já sente isso. Imagina quando Jesus vir buscar a sua igreja. Para aqueles que ficarão, quais serão o sentimento, qual serão o desespero daqueles que ficarão, né? Então eu pude entender. Minha esposa diz: abre a tua palavra aí em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que eu quero ver o que está escrito. E eu comecei a ler, né, o que está escrito: nada tem, e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, eles não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer, e eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A igreja pode tomar o seu assento. Nós estávamos ali sentados, e após ela falar essas palavras, abre aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, no versículo 10. Eu quero ver o que está escrito aí. E a hora que eu comecei a ler os versículos para ela, ela disse: eu me enganei, não era esse versículo não que eu queria ler. Aí eu comecei a entender, eu falei: Senhor, eu sei que não foi simplesmente à toa que o Senhor fez com que abrisse, porque eu estava tentando meditar numa palavra para trazer para os irmãos nessa noite, e de repente, a hora que passou aquele terremoto que o Espírito Santo falou no meu coração, eu pude entender que naquele momento o Senhor estava dando uma palavra para mim através da boca da minha esposa, né? E através dessa palavra eu queria compartilhar com os meus irmãos. Nós vemos aqui a igreja que estava em Esmirna, né? Nós vemos que Esmirna, ela é localizada geograficamente na Ásia Menor, uma cidade pequena, mas muito compatível com as outras cidades que estavam ali perto, entre as 7 que estavam na Ásia, a qual o Senhor Jesus pediu para que João escrevesse e entregasse as cartas a essas igrejas. Nós vemos que Esmirna, ela era uma cidade muito reconhecida pelo seu ponto turístico, porque havia uma baía ali naquela cidade que se encontrava de frente com o mar Egeu. Era uma cidade turística, era uma cidade bela, mas naquela cidade de Esmirna havia uma tribulação muito tremenda. Haviam 3 grupos de pessoas dentro de Esmirna. Haviam 2 grupos dentro da igreja e um grupo para o lado de fora da igreja. Os 2 grupos que se encontravam dentro da igreja eram aqueles verdadeiros adoradores. O primeiro grupo, aqueles que adoravam o Pai em espírito e em verdade. Um pequeno grupo que buscava a presença do Senhor. Um pequeno grupo que adorava, que buscava a santidade, que buscava o comprometimento com a palavra, com a verdade do Senhor. Mas diz também que dentro da igreja havia alguns que se corrompiam, que estavam dentro da igreja se fingindo ser crentes, mas não eram, que não tinham compromisso com a verdade, que não tinham compromisso com a palavra de Deus, que não tinham comprometimento com Deus. Nós vemos esse o segundo grupo. E o terceiro grupo é o que estava fora da igreja, que estava na cidade, homens não judeus que adoravam, que faziam culto ao imperador. Mas nós vemos aqui que esse grupo de homens que estavam dentro da igreja, que não adoravam a Deus, que não buscavam e que mentiam ser, a não ser o Senhor os conhecia muito bem, porque o Senhor chegou no ouvido de João e disse: João, escreve aquilo que você vai ver, João, escreve aquilo que você vai ouvir, e envia então a carta da igreja de Esmirna. E aquela igreja passava por uma tribulação muito grande, uma tribulação de crentes lutando
mas o Senhor olha para João e começa a falar no ouvido de João, dizendo: João, começa a escrever as imagens que eu vou te dar. E João começa dizendo: e ao anjo da igreja que está em Esmina escreve: assim diz aquele que era o primeiro, e assim diz aquele que era o último também, assim diz aquele que morreu na cruz do Calvário, mas no terceiro dia ressuscitou. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu conheço as tuas obras, eu conheço o que está passando dentro da igreja. Jesus começa a dizer com os verdadeiros adoradores: eu conheço aqueles que estão batalhando pela fé, eu conheço verdadeiramente aqueles que estão sacrificando a sua vida através da salvação de Jesus Cristo, mas eu também conheço aqueles que estão dentro da igreja, que falam que são crentes, que dizem que sapateiam, que pulam que são crentes, mas na verdade não são crentes. Na verdade, eis que eu te digo: não tema das coisas que vão de padecer sobre a igreja, não temas, o diabo não será algum de vós na prisão. A palavra de Deus nos diz que grande tribulação viria sobre a igreja, mas a igreja de Esmina já estava passando por uma grande tribulação, uma pobreza, uma tribulação muito grande. Nós vemos que a cidade não nos dava conteúdo, não nos dava abastecimento financeiro para aquela igreja poder crescer, poder
espero ver todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Quem vencer não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Meu Deus, irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Meu Deus, pedimos nesta noite que esta palavra que foi enviada pelo teu coração para o coração desta igreja possa, meu Deus querido, fortalecer-nos, renovar-nos, meu Deus, para estarmos, meu Deus querido, em nome de Jesus Cristo, preparados para o momento em que a trombeta soar. Meu Deus, subiremos ao encontro do Senhor em meio às lutas, às adversidades, meu Deus, as tribulações. O Senhor guardou Esmirna, guarda cada família, guarda cada vida, guarda cada criança, cada jovem, cada adolescente, guarda cada pai, guarda cada mãe, guarda a tua igreja em nome do Senhor Jesus, para que sejamos fiéis ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a igreja, que continuemos a ser fortalecidos, edificados pela unção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a tua bênção permaneça sobre o teu povo e não existe bênção maior do que a comunhão com o Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, antes de nós iniciarmos a bênção apostólica, nós estamos com o cartaz do nosso 10º Congresso Infantil. Será dia 10 e 11 de outubro.